Alô, som. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar os nossos estudos com o tema hoje, o plano das trevas para o domínio da humanidade, com base na nova ordem mundial, que é uma ideia, um pensamento que vem sendo disseminado por muitas pessoas e que tem um certo sentido, uma certa verdade. Vale aqui fazer o lembrete que, além das orientações do Dr. Klaus, além das orientações do Aulus, que foi o espírito que escreveu o livro Os Pacificadores, e neste livro a gente encontra muitas informações a respeito da transição e dos desafios de um mundo de regeneração, até para fazer uma divulgação que eu acho válido. O espírito Ângelo Inácio, através do médium Robson Pinheiro, pela editora Casa dos Espíritos, lançou um livro recentemente, bem recente, está com 2 semanas que saiu, com o título Nova Ordem Mundial. Muito bom o livro. E a gente acabou tirando algumas informações de lá também, para acrescentarmos no nosso estudo. Então, fica aí citada as fontes, caso queiramos pesquisar, tá certo? Vamos então para a nossa prece e depois vamos para o tema. Procuremos neste momento a tranquilidade habitual necessária para que a nossa oração, a nossa prece encontre ressonância na espiritualidade amiga. Que neste momento possamos todos nós, por algum tempo, nos desligarmos das nossas atividades cotidianas para nos conectarmos com o mundo espiritual. Já é sabido, desde a vinda do Cristo, e até mesmo em tempos anteriores à presença de Jesus na Terra, que a mesma enfrentaria grandes transformações, como é de praxe, dizemos assim, para todo o planeta que salta, que modifica-se de uma condição evolutiva para outra. Valendo lembrar que quando dizemos que o planeta Terra está nesse processo mais acelerado de transição planetária, aproximando-se do início do processo de regeneração, não falamos necessariamente do planeta em si, que é a casa de todos nós, mas nos referimos aos habitantes desta casa, aqueles espíritos, os que habitam o plano físico, assim como aqueles que habitam as dimensões espirituais, nas proximidades da crosta, que fazem parte da mesma população. E é justamente esta população que vai, através das próprias experiências vividas, ou por aquelas impostas pela própria lei de evolução, gerando a transformação individual e, por consequência, coletiva, e depois deste processo acelerado pelas necessidades naturais da própria lei de evolução, então o planeta atinge uma condição melhor do que a atual. Queremos apenas observar que este processo já começou há muito tempo. Quando falamos do degredo, quando recordamos a própria transição planetária, quando nos referimos às reurbanizações extrafísicas que acontecem justamente nessas dimensões próximas da Terra, é um processo que já vem há longo tempo, com uma aceleração, digamos assim, nas últimas décadas. No entanto, não é um processo tão rápido como deseja o ser humano.
Não é um processo tão leve e com menos dor como deseja o ser humano. Haveremos de concordar que depois da Terra, os seus habitantes viverem séculos e milênios distantes de Jesus, depois de um período longo mergulhado nas trevas, da ignorância voluntária e da própria perseguição às ideias cristãs, depois de um tempo longo em que esta humanidade preferiu ignorar as propostas de renovação trazidas não só por Jesus, mas também pelos seus enviados, é natural que agora, quando o homem se debate na sua crise moral, quando o homem se debate na sua crise existencial, é natural que ele enfrente as consequências do seu próprio plantio. Hoje, a humanidade como um todo enfrenta a colheita, não tão leve como ela imaginava, mas a colheita exata daquilo que foi plantado. É preciso então lembrar que ainda haverá pela frente muitas lutas, muitos desafios, muitas problemáticas que o homem terá que se reinventar no sentido da sua própria sobrevivência sobre a face da Terra, nas lutas naturais de um planeta em transformação, como no exemplo tão singelo que nós oferecemos já várias vezes da reforma de uma casa. Imagine a casa planetária numa reforma completa. Quantas paredes têm que ser derrubadas? Quanto e quanto haveremos de trabalhar para que esta casa se renove e se torne um lar mais aconchegante, mais justo para todos aqueles que vierem habitá-la no futuro. Sendo assim, esperamos que todos possam entrar nesta frequência do entendimento e da compreensão, para que não tenhamos surpresas desagradáveis logo mais à frente e possamos dizer que não sabíamos, que não fomos informados. Não, nós temos sido informados o tempo todo. É preciso olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos entender em profundidade a mensagem que nos chama a atenção, que nos alerta sobre o momento decisivo que vive a humanidade. E por fim, para não me alongar demais, queremos deixar registrado para alguém que ainda tenha algum tipo de dúvida: o Cristo mantém-se no leme da embarcação. Jesus continua na sua condição de governador do orbe terrestre. E as chances de Jesus perder a batalha são nulas, não existem. O Cristo, desde há muito tempo, cuida deste recanto da galáxia, deste pequeno planeta que ele adotou como filho querido para impulsionar os seus irmãos menores, todos nós que estamos aqui, na direção da luz. Todavia, quando o general vence, nem todos os soldados vencem junto com ele. Quando o general coloca a bandeira da vitória, muitos soldados até este momento debandaram, desistiram ou morreram em combate. Sendo assim, é preciso reconhecer que na vitória de Jesus, nem todos estarão com ele. Não por falta de amparo do general, mas pelas incertezas, pelas inseguranças, pelos medos e até mesmo pela covardia de muitos soldados que não continuarão na linha de frente, nas trincheiras, lutando pelo planeta que habita. Do amigo Aulus.
Muito bem. Eu fiz essa explicação no nosso estudo de domingo e eu vou trazê-la resumida para a noite, porque eu acho que ela tem uma importância no entendimento do significado da abordagem de determinados temas. Cada casa espírita, cada templo umbandista, cada casa de candomblé, assim como as igrejas católicas ou evangélicas, e os demais templos vinculados às mais variadas filosofias, embora os problemas de cada qual, todas cumprem com um papel. Os bons espíritos, os guardiões ou os pacificadores, que é o termo que Aulus utiliza no seu livro, eles agem e precisam agir numa sintonia, numa parceria com aqueles que estão encarnados, médiums, oradores, padres, pastores, evangelizadores, homens da ciência, como os homens da fé, pessoas comuns, para que juntos possam trabalhar na defesa do próprio planeta. Todavia, existem situações bem mais complexas, estudadas tantas vezes por nós espíritas. Nós ouvimos as explicações de André Luiz em toda a sua coleção. Tivemos algumas informações, é verdade, de Allan Kardec no Pentateuco, mas devido ao pouco tempo de Kardec, ele não pôde aprofundar as explicações sobre muitos assuntos. Então nós tivemos a partir de André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, e mais recentemente alguns outros espíritos que nos informaram que o plano espiritual, ele se desdobra num nível muito mais além do que nós podemos imaginar. Por exemplo, de comunidades que se reúnem no mundo espiritual e que não acreditam na reencarnação. De comunidades inteiras de milhares e milhares de espíritos que, embora estejam no mundo espiritual, acreditam que estão no mundo físico, não se dando conta da própria desencarnação. De espíritos que sofrem em regiões de dor, como aquela apresentada pelo livro e pelo filme Nosso Lar, mas que também existem situações ainda mais graves, de regiões ainda mais difíceis de entendermos a complexidade, como as regiões subcrostais, onde espíritos, pela culpa que carregam, pela obsessão que sofrem, acabam perdendo a forma humana. André Luiz também falou disso, da licantropia, da zootropia, de espíritos que perdem a forma humana, os ovoides, de seres de alta envergadura intelectual, que combatem diretamente contra aqueles que representam Jesus, nas chamadas obsessões complexas, etc, 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 etc. E para estas situações dolorosas, complexas e difíceis, os espíritos precisam de grupos que estejam devidamente preparados para a tarefa, para o trabalho. Observemos que não são grupos melhores do que outros. Não, não, não. Porque cada qual cumpre com o seu papel. Todos são importantes. Mas quando nós trazemos, e agora chegamos aqui ao caminho de Damasco, para não nos alongarmos demais, quando trazemos estudos, experiências, sessões mediúnicas, com uso de marca, com a utilização de técnicas da apometria, quando contamos com os chamados pais velhos, os Exus, aqueles seres que lidam mais diretamente com as trevas, nós estamos fazendo um trabalho de parceria com a espiritualidade mais profundo. Exemplo, apenas um. Imagine um espírito
que foi retirada de uma região de dor, que não só perdeu a forma humana, mas por um processo obsessivo, adquiriu uma forma animalesca. E eu não preciso explicar o que isto significa. Ou imaginemos esse espírito sendo trazido para uma sessão mediúnica. A condição que o espírito se encontra, a vibração devastadora que o espírito vibra, a condição do médium e a condição do grupo para atender o espírito com esta gravidade de doença espiritual e mental. Óbvio que um espírito desse jamais poderia ser levado para uma sessão mediúnica convencional dos centros espíritas tidos como tradicionais. Porque, com certeza, com toda educação, pediriam para o médium e para o espírito se retirarem, porque aquilo é um exemplo clássico de indisciplina, e o espírito não poderia ser atendido. Então, quando nós abordamos temas dessa natureza, e eu não acho que é um estudo pesado, é um estudo que nos convida, sim, a aprofundarmos mais nessas questões, para que sejamos mais úteis aos espíritos. Porque, às vezes, Dr. Klaus, José de Moraes ou Dona Benedita, seja quem for, nos diz assim: precisamos ajudar um irmão que está sofrendo há muitos séculos. Ok, vamos ajudar. Sim, mas ele está preso. E não é num sentido simbólico, não é uma força de expressão. Ele está preso numa caverna de uma região inóspita da dimensão astral inferior. Então nós precisamos de um médium que se desdobre, que saia do corpo. Nós precisamos de um médium que tenha a habilidade de lidar com a projeção astral para ir até o local, acompanhar os benfeitores. E nós precisamos de tantos outros médiuns que o acompanhem, porque, por certo, haverá sentinelas e poderá haver até uma luta armada, e esses sentinelas terão que ser trazidos também para a sessão. Provavelmente vão incorporar em outros médios enquanto salvamos o espírito e o trazemos para a sessão para depois levarmos para o hospital. E aí você tem uma logística que às vezes você vai um trabalho inteiro de 1 hora para socorrer um espírito. E se os médios não tiverem conhecimento, se eles não tiverem a mente aberta, se eles não executarem leituras dessa natureza que se aprofundam nestas questões, não conseguimos cumprir com a nossa obrigação. Não conseguimos auxiliar a quem precisa. Então, estudos dessa natureza, e esta é uma característica do caminho de Damasco, o centro que tem essa característica de socorros mais profundos, de trabalhos mais complexos, no auxílio de quem precisa. Vale lembrar que a humanidade, como explicou Aulus no início da nossa fala, atraiu para si esta situação que nós vivemos hoje. Porque, como estaremos falando do plano das trevas contra a humanidade, pode dar a impressão, e seria apenas uma impressão, porque não corresponde à verdade, que nós estaríamos entregues à própria sorte, na mão desses seres que fazem e desfazem da humanidade, tratando-nos como marionetes e levando o planeta para o caos. Não. Existe toda uma conjuntura gerada a partir dos nossos erros individuais e coletivos, que atraiu para nós esta situação. Sem querer ser repetitivo, permitam-me utilizar um exemplo que eu utilizei outro dia, apenas para nós termos uma ideia do quanto a humanidade está atrasada no seu processo evolutivo. Na Primeira Guerra Mundial, um dos fatores que fez a guerra parar, cessar, foi a gripe espanhola, que surgiu naquela mesma época e começou a matar muitas pessoas, inclusive os soldados que estavam em guerra. E como estavam morrendo pessoas dos dois lados da briga
da guerra, houve-se a decisão, embora outros fatores tenham colaborado, em se parar a guerra. E a guerra parou. E a gripe espanhola continuou matando. Inclusive, ela matou mais gente que morreu na Primeira Guerra. E o que o homem fez 20 anos depois? Uma Segunda Guerra. Estamos em guerra. E continuamos em guerra. Então, precisamos apresentar esta realidade para que não fique a ideia falsa de que pobres de nós, que estamos nas mãos desses espíritos perversos, sofrendo sem merecermos, de forma alguma. Merecemos, no âmbito individual e coletivo, cada gota de sofrimento que experimentamos. E quando nós falamos dos guardiões, quando nós falamos dos pacificadores, precisamos lembrar que eles agem diuturnamente em favor da humanidade, mas não podem, em hipótese alguma, ultrapassar determinados limites, estabelecidos não por Deus, mas pelas próprias leis criadas por Deus, onde cada um deve colher apenas o fruto daquilo que semeou, onde cada um só deve experimentar as dores das quais semeou e agora, num processo de resgate, de alívio da consciência, precisa lidar com as suas próprias mazelas para entender que o sofrimento que você envia volta para você. As leis mostram isso. Num planeta no qual Jesus asseverou, nos alertou que o seu reino ainda não era deste mundo. E o reino de Jesus, não sendo deste mundo, nós ainda teremos mais espíritos maus do que espíritos bons. E isso explica todo o quadro que nós vivemos. Feito essa introdução, vamos então refletir sobre o plano que estes seres têm contra o planeta e contra a humanidade. Bom, é uma palavra forte, mas é uma palavra que vem sendo usada com frequência por alguns espíritos, que é a imbecilização da humanidade. Essa ideia, ela partiu da mente desses seres quando observavam, principalmente nesta geração de agora, uma certa desconexão com a sabedoria. Pela primeira vez, as pessoas mais velhas estão tendo mais oportunidades de trabalho do que os mais jovens, numa área específica, a inteligência artificial. Porque os jovens habituados aos joguinhos de computador, às pesquisas do YouTube, às 1001 coisas que a internet pode oferecer, não apresentam condição intelectual para coordenar, para contribuir com atividades dessa natureza. Que, aliás, essa mesma inteligência artificial, muito bem manipulada por estes seres, tornará-se, muito em breve, a grande inimiga da própria humanidade. Não porque seja uma coisa ruim, mas porque o homem, pouco evoluído no campo moral, deixa que a inteligência, a distância do amor, coordene as coisas. Como foi o caso, bem simples e conhecido, do avião. Que hoje tem uma utilidade fantástica, que nos leva de um ponto ao outro em algumas horas, mas que o homem insistiu em usar para a guerra. A imbecilização das pessoas é justamente esta manipulação nos chamados aplicativos, nos conteúdos da internet, naqueles jogos aparentemente inocentes que viciam, que prendem, nos sites de pornografia, nestas coisas que nós estamos vendo acontecer com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos jovens, com raras exceções, que estão tendo problemas de coluna sério, com 18, 19 anos, pela posição
do pescoço no celular, que estão tendo problemas seríssimos de limitação de entendimento, porque buscam esse tipo de coisa apenas para isso. E observe que é uma inteligência que é uma experiência inteligente. Se as pessoas ficam presas a bobagens, essa imbecilização acontece. E quando você está nessa frequência, você é muito mais fácil de ser manipulado. Então, essa é uma estratégia que já vem sendo usada e nós estamos percebendo. A segunda, o domínio e o controle das massas com base no medo, que foi o que aconteceu com a Covid. Para as trevas, a Covid foi um teste social. Tipo assim, para dominar, nada melhor do que você amedrontar. Porque geralmente as pessoas com medo, as pessoas histéricas, as pessoas desesperadas, têm uma tendência natural de acompanhar a massa. E nós vimos isto acontecer na época da Covid. Embora o vírus tenha sido e ainda o é real, embora tenha matado muita gente, para as pessoas mais atentas, para aquelas que ainda não entraram no processo de imbecilização, nós vimos, nós assistimos o quanto os meios de comunicação utilizaram-se com maestria da Covid para nos amedrontar. Quando nós assistíamos muitas reportagens, e as reportagens começavam com aquela música fúnebre, as covas sendo abertas, as ruas vazias, e aquela notícia era dada com estardalhaço, como se quanto mais pessoas morressem, melhor fosse. E ali nós fomos manipulados. E eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu ainda tenho fé em Deus, de que muita coisa daquele período virá à tona, principalmente coisas relacionadas às vacinas que nós tivemos. Isso significa que se os espíritos inimigos do Cristo entendem que quando o povo está com medo é mais fácil de serem manipulados, podemos nos preparar, porque virão outros vírus, sem dúvida alguma. Não é que esses seres conseguem criar o vírus, é que a humanidade, pelo próprio comportamento que tem, atrai para si esta condição. E o processo de infecção se acontece da mesma forma. Para além do cuidado natural que se precisaria ter, e nós tivemos, no período mais drástico da Covid, como a máscara, o álcool, o distanciamento, etc. e tal, nós testemunhamos que quanto menos medo, sem ser irresponsável, quanto menos medo e quanto menos o pensamento de terror ocupava a pessoa, menos havia contaminação. E se houvesse a contaminação, no nível mais fraco. Não quer dizer que as pessoas que morreram é porque tinham esse processo. A gente sabe que o processo da Covid, ela englobou uma série de situações. Pessoas morreram de Covid porque estava na programação reencarnatória. Era um processo necessário dentro de um karma. Outras pessoas morreram de Covid porque iriam desencarnar. E de Covid ou num tombo no banheiro, tanto faz. Iriam desencarnar naquele período. Como muita gente aventureira, no risco sem necessidade, acabou morrendo de Covid e possivelmente poderão responder como suicidas indiretos, já que brincaram com situações que não se precisava brincar. A escravização disfarçada da expressão vai ser bom para você. Quando nós falamos de guerra, e se existe hoje um burburinho de que nós teríamos uma terceira guerra mundial, a gente precisa prestar muita atenção no partido da China, que tem um desejo do controle do mundo.
Então, se nós temos que temer uma guerra, provavelmente é uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Porque a China quer o domínio sobre o planeta. Vale aqui lembrar que quando nós falamos do mal, nós estamos falando daqueles que o representam no plano físico, como aqueles que o representam no plano espiritual. Então, é aquela história mais ou menos assim. Olha, nós vamos controlar as redes sociais, mas não é para o seu mal. Não é ditadura. Não, não. É para protegê-lo da fake news. Em pouquíssimo tempo, nós teremos acesso, como já acontece na Coreia do Norte, como já acontece na própria China. Nós só teremos acesso àquilo que o governo quer que você saiba. Porque é óbvio que quanto mais informação você tem, melhor para você, para abrir a sua mente. Entre aqueles que resistem, um dos planos é estimular uns contra os outros. E como isso é fácil de fazer. Aliás, nós que somos espíritas, somos conhecedores de carteirinha sobre esse tema. Porque nos matamos uns aos outros. E eu já disse isso aqui. Não estamos a criticar o espiritismo, mas o movimento espírita que fazemos parte, que em grande parte ainda é extremamente imaturo, ainda extremamente frágil, tão frágil, que nós não conseguimos nos unir em torno de um ideal. Nós não conseguimos, numa cidade qualquer, com exceções, porque existem exceções. Mas, de forma geral, nós não conseguimos unir as casas espíritas de uma cidade para realizar um evento para todos. Porque quem vai na casa espírita A não deve ir na casa espírita B. Porque quem frequenta a casa espírita C não pode participar do evento realizado pela casa espírita D. E aí nos tornamos um monte de bobos, perdidos, achando que podemos caminhar sozinhos. E as trevas, eu não digo unidas, porque entre trevas não tem união, tem conluios, acordos. E eles, bem acordados, nos manipulando em nossas próprias fragilidades. Estimular as minorias a levantar qualquer bandeira para gerar confusão sobre o que é a verdade ou não. Tipo assim, gente, eu adoro borboleta. E os defensores da lagarta se colocam de pé e dizem, mas você não gosta de lagarta? Eu não disse isso, eu disse que amo borboleta. Mas você não fez referência à lagarta. Sim, porque a lagarta não tem a beleza da borboleta. Ah, então você está dizendo que a lagarta é feia. Não, eu estou dizendo que eu amo borboleta, mas você não disse que ama lagarta. Sim, mas eu não amo lagarta. Então isso é preconceito. E você será processado por amar borboleta e não amar lagarta. Ou não é isso que está acontecendo hoje em dia? Exatamente isso. Exatamente isso. Algumas minorias adotando e erguendo determinadas bandeiras, e você tem que ouvir que a democracia é uma coisa relativa. Repetir mentiras até que elas se tornem verdades. Até que elas se tornem verdades. É uma grande estratégia. É uma grande estratégia. E é óbvio, e me desculpe quem pensa diferente, é óbvio que linguagem neutra, ideologia de gênero, só pode ser uma proposta dessa natureza. Para que você não tenha entendimento, lembremos que o espírito, na sua fase infantil, no corpo físico, depende da boa orientação que receba dos adultos para tomar o caminho do bem. Eu, como terapeuta, já atendi pré-adolescentes, adolescentes que foram estimulados numa direção em sua orientação sexual,
que não correspondia à sua natureza. Mas foram estimulados e confusos, confundiram tudo e vão sofrer lá na frente. Difamar a repetição, difamar a reputação daqueles que se colocam no caminho. Vamos difamar as casas espíritas que fazem o bem. Vamos difamar isto, vamos difamar aquele líder, vamos difamar aquela pessoa, vamos enfraquecer. E nem precisam fazer muito esforço, porque nós já somos fracos, por natureza. Porque eu ouço as pessoas às vezes dizendo assim: olha, eu amo o caminho de Damasco, foi tão bom para mim, o Cláudio me ajudou tanto na minha doença, nossa, eu aprendi tanto nos seus estudos, o Impamed é uma coisa maravilhosa, que coisa linda o caminho de Damasco, mas eu vou dar um tempo, eu vou me afastar. Que diabo de convicção e de fé é essa? Como é que você está dizendo que uma coisa é maravilhosa na sua vida e em seguida você está dizendo que você vai embora, porque aquilo não lhe serve mais? É a nossa fragilidade. Por último, minar e abalar qualquer tipo de convicção e fé em Jesus. Embora a maioria da sociedade não tenha percebido, existe um movimento sutil no sentido de ir se retirando a ideia de Jesus. É um lugar que já não faz mais a oração, foi proibido. É outro lugar que já não pode ter mais a Bíblia. É outro lugar que já não pode mais falar de Deus. E a gente não está percebendo para onde a gente está caminhando. Agora, dando nome aos bois, no livro Nova Ordem Mundial, o autor do livro afirma que o projeto é a gente voltar a um processo de escravização, para chegarmos num ponto em que todos os direitos foram tirados e a gente ainda vai agradecer o governo por fazer o bem por nós, nos dando R$ 500 para a gente sobreviver por mês. E ninguém, absolutamente ninguém, está livre disso. Porque, e aí, eu sei que vocês poderiam estar fazendo uma pergunta. Aguinaldo, e não tem jeito de evitar isso? Isso tudo que você expôs, que você colocou, não tem como? É isso? É isso. Tem como reverter? Improvável. Só haveria uma possibilidade. Haveria uma possibilidade. E eu vou falar a possibilidade e vocês vão entender porque que é improvável. Se houvesse uma reação pacífica, direcionada de todos. No sentido de dizer assim, não, nós não queremos assim. Não, desse jeito não. Jesus fica. Não, nos nossos filhos ninguém toca. Aguinaldo, mas não é isso que nós estamos fazendo? Não. Não. Porque a maioria esmagadora permanece na indiferença. Uma outra parte na ignorância. E uma outra parte que tem vantagem com isso, apoia, mesmo sabendo que está errado. Então você tem uma minoria de algumas pessoas mais despertas que vão assistir tudo acontecer, sem muita esperança. Mas no final de tudo, estará lá Jesus, continuando a dizer a todos nós, vinde a mim, todos vós, que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E que a gente possa, dentro da nossa pequenez, porque não somos grande coisa, mas dentro da nossa pequenez, do pouco conhecimento que temos, fazermos a nossa parte. Porque alguém pode também estar pensando, sim, mas quem somos nós? Nós não somos políticos. Nós não temos seguidores, milhões de seguidores. Nós não temos um canal de YouTube expressivo. Nós não somos liderança de nada. Nós não somos empresário de coisa alguma. O que é que nós podemos fazer? A nossa parte. Onde você está, com quem você está, do jeito que você pode, faça a sua parte. Se você é médium, seja aquele médium que dê orgulho aos espíritos. Seja um médium para valer. Se você é um evangelizador, cuide das crianças com amor.
Descruze os braços. Faça alguma coisa, porque o tempo está passando, nós estamos olhando as coisas acontecerem, e eu acho engraçado que há pessoas que dizem assim: vejam só que coisa horrível, mas também não estão fazendo nada para colaborar com alguma coisa, com a mudança de alguém ou de alguma instituição, do que qualquer que seja aquilo que você possa fazer. Mudar os ambientes. Ah, mas a minha força é muito pequena. O que eu posso conseguir é lá mudar o pessoal da minha rua, falar mais de amor, ser mais gentil, falar de esperança, dizer que não está perdido, que Jesus nos ama. Mas o que é uma rua perante o mundo? É uma rua transformada. É uma rua melhor. Quando perguntaram à Madre Teresa de Calcutá: a senhora não acha que o trabalho que a senhora faz é apenas uma gota no oceano? Querendo desmerecer o seu trabalho. E ela teria respondido: pois é, embora seja uma gota, é uma gota. E o oceano seria uma gota menor se não fosse o meu trabalho. Mas há uma gota. Então, faça o seu trabalho, que seja uma gota, mas produza o bem. E nós aqui agradecemos pela participação do Aulos, dos espíritos que nos ajudaram. Nós havíamos hoje preparado, confesso a vocês, uma coisa bem diferente. Eu queria explorar cada item desse de hoje, bem devagar, num tom bem-humorado, mas a espiritualidade quis que fosse de outra forma. Então eu agradeço a todos pela participação, que nós possamos sair daqui, embora as notícias não tão agradáveis, esperançosos e dispostos a adquirir mais conhecimento, a se conhecer, para fazermos desse mundo um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.